Bom, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou gravando aqui as instruções aí para a experiência número 7 de Elo 1 Lab. Tá? Então a nossa experiência número 7 ela trata do amplificador operacional no modo comparador agora. Tá? O modo comparador ele tem uma característica que ele não trabalha com realimentação, ou seja, ele trabalha em malha aberta. Isso aí garante um altíssimo ganho quando em malha aberta, ou seja, qualquer tensão ao ser aplicada entre as entradas, por menor que seja, leva como resultado a saída em saturação. Tá? E é justamente isso que nós temos nesse gráfico aqui. Esse gráfico é a curva característica em malha aberta do nosso amplificador operacional. Então observem que nós temos um eixo horizontal, que é a tensão de entrada, e ela está em milivolts. E a tensão de saída, o eixo vertical, que está em volts. A saturação nesse exemplo aqui é 10 volts, né, para o nível positivo, e menos 10 para o nível negativo. Então observem que se eu tenho uma tensão VE com um valor de 0,1 milivolts, então é uma tensão bem pequena, né? Positiva, ele já satura. Se essa tensão é negativa, ele também já satura. Tá? Então essa é a característica de trabalhar em malha aberta. Tá? Então nós temos geralmente um ganho bem elevado. Claro que esse aqui é um ganho teórico, né? Nós não conseguimos chegar nesse valor em função da alimentação simétrica que nós temos nele. E com esse entendimento aqui dessa nossa curva de transferência, já é possível a gente trabalhar em 4 modos de comparação. O primeiro é o comparador de zero não inversor. O que o comparador de zero não inversor ele faz, né? Então a tensão de entrada, olha só, ela é comparada com zero. Onde é que é feito isso aqui? Olha aqui, nessa alimentação, na entrada inversora. A entrada inversora é ligada na referência zero, no GND. Então eu vou ter como uma curva de transferência desse comparador de zero não inversor, de zero porque ele está comparando com a referência, né, do meu circuito zero. Então, para tensões positivas na entrada, por menor que seja, que vocês viram aí na parte anterior aqui, da figura 1, né, uma tensão bem pequena positiva, eu já levo a saturação positiva. Para uma entrada VE negativa, ele satura no negativo. Tá? Então aqui nós temos tanto o circuito quanto a curva de transferência desse nosso comparador de zero, não inversor. Temos o comparador de zero também inversor. Qual que é a diferença do comparador de zero e inversor? É onde nós temos aqui a inversão agora da nossa referência. Então a nossa referência agora de zero, ela está ligada na entrada não inversora. E a entrada inversora, eu faço a alimentação do meu sinal aqui de entrada. Se esse sinal for positivo, olha aqui, o VE do lado direito aqui, eu tenho uma saturação negativa. Se o VE for negativo, eu tenho uma saturação positiva. Agora, eu posso criar um nível, né? Então eu posso ter um nível de comparação. Aí nós temos o comparador de nível inversor. E o comparador de nível inversor agora, como é o inversor, então na entrada não inversora eu coloco a minha tensão de referência, que eu quero comparar. Então eu quero comparar com uma determinada tensão aqui. Então olha só a nossa curva de transferência. O que aconteceu? Eu desloquei ela para a minha tensão de referência. E observem que se a tensão de entrada for maior do que a referência, ele satura para o negativo, porque esse aqui é o inversor. Se a tensão de entrada for menor, um pouquinho menor que a de referência, para o lado esquerdo aqui,
ele satura pro mais VCC, pro positivo. Então eu consigo, com esse nível DC aqui, que eu estou usando o nível DC, executar a comparação de nível agora. E esse é no modo inversor. E aqui é no modo não inversor. Então, no modo não inversor, agora a minha tensão de referência está ligada na porta inversora. E a tensão de entrada, ela é ligada na porta não inversora. Então, para a tensão de entrada, ó, um pouquinho maior que a tensão de referência, ele já satura para o positivo, por mais VCC. Para uma tensão de entrada menor, um pouquinho menor que o VR, aqui do lado esquerdo, ele já satura pro menos VCC. Então esse é o comparador de nível não inversor. Então dá para a gente trabalhar com esses 4 modos agora no nosso experimento de amplificador operacional, trabalhando no modo comparador. Então ele não tem mais o elo de realimentação, fica mais fácil, né, a ligação dele. Observem bem as curvas características para esses 4 modos aí, que é justamente essas curvas aí que dá o entendimento, né, desse nosso circuito. Procedimento experimental, primeiro vocês vão colocar numa das entradas do circuito aqui, ó, uma tensão VE, que é uma tensão alternada, né? Então, olha lá, ela é senoidal, 4 VPP, 1 kHz, né, de entrada. E aí vocês vão medir com o osciloscópio, né, tanto a tensão de entrada quanto a tensão de saída. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui com essa tensão de saída, aqui colocando uma tensão alternada aqui nesse nosso circuito, que é o comparador de zero, né, inversor. A etapa C é montar agora o circuito não inversor, ó, o comparador também de zero não inversor, colocar na tensão uma VE também senoidal, ó, de 4 VPP 1 kHz, e vamos analisar o que vai acontecer aqui com a minha saída. Tá? Vamos plotar aí tanto a entrada quanto a saída, tá? Coloquem elas juntas aqui, fica mais fácil de entender aí o que está acontecendo com esse circuito. Um terceiro circuito é esse aqui do item E. Né? Então vocês vão montar esse circuito. Observem que nós temos agora um comparador de nível. Por que ele tem uma comparação de nível? Porque observem que no pino 2, que é a nossa entrada inversora, eu vou ter agora uma tensão aqui. Ela não é mais zero. Né? Então essa tensão da comparação não é mais zero. Agora eu tenho um divisor aqui, ó, resistivo, que vai me dar uma determinada tensão aqui quando eu alimentar com 5 volts. Podem calcular essa tensão aqui ou até medir. Né? Dá para usar os osciloscópios aí dos simuladores, aí vocês vão medir. Em todos esses circuitos, pessoal, não esqueçam das alimentações simétricas, né? De mais VCC e menos VCC. Pode manter o mais 12 e o menos 12. Não esqueçam dessa ligação, tá? Apesar dela não estar aparecendo aqui, né? A fonte tem a representação do mais VCC e o menos VCC. Isso vale para todos os outros circuitos que eu já passei nessa explicação, hein? E aí, olha só, tem uma tensão aqui contínua variável na entrada não inversora, que é o pino 3, tá? E tem um LED aqui, ó, na minha saída, tá? Como agora eu estou trabalhando com um VCC de mais e menos 12, esse resistor aqui, ó, vocês podem aumentar ele para 1K, tá? Então ele está 220 aqui, pode deixar para 1 kΩ. 220 é quando eu tenho 5, né? Então agora 12 pode aumentar um pouquinho. No simulador não tem problema, né? Na prática talvez a corrente aqui ficaria um pouquinho no limite aqui do nosso LED, tá? Então monte o circuito, meça a tensão na entrada inversora. Aqui, ó, vocês vão medir justamente a tensão do pino 2 e vão anotar aqui no VR1. Esse aí é o comparador de nível. Ligue a entrada não inversora na fonte variável, aqui ajustável. Varie essa tensão a partir de um valor mínimo e vai observando o que acontece com o LED, né? Anote o valor dessa tensão na entrada não inversora,
que provoque uma transição do LED de apagado para aceso ou vice-versa. Quando houver uma transição desse LED para a fonte aqui, né, para de girar ela, deixa ela fixa no valor que houve a transição, e aí vocês vão medir a tensão aqui no pino 3. Pela teoria já dá para saber, né, que essa tensão ela vai ser idêntica à tensão aqui do pino 2 que vocês vão medir, tá? Agora tem um quarto circuito aqui para montar, né? Então monte o circuito da figura 9, que deixa eu ver esse próximo aqui, que também é comparador de nível. Então é um comparador de nível também, tá? Meça a tensão na entrada inversora. Então a entrada inversora, observem que, olha, eu tenho um divisorzinho de tensão de 2 resistores de 1K com 12 aqui. Então já dá para saber qual é a tensão que tem aqui, né? Então vocês vão medir e colocar aqui esse VR2, né? Varie gradativamente o potenciômetro de 10K, lembrando que o potenciômetro tem 3 terminais, 2 desses terminais vocês vão ligar, fazer um jumper neles e tirar uma derivação para ele. E o outro terminal liga na referência, então vocês terão aqui uma resistência variável fazendo essa ligação. Se esquecer de ligar o terminal do meio, não vai variar a resistência. Variando essa resistência, claro que vai variar a tensão do pino 3 aqui, ó, que está ligado em série com um resistor de 4K7 que vai fazer a divisão também, né, de tensão aqui desse circuito, tá? Varie gradativamente o potenciômetro até a saída mudar o valor da tensão na entrada não inversora, que provocou a mudança na saída, anotando a UT2. A mudança na saída é aquela troca de estado do LED. Se o LED estiver aceso, foi para apagado, ou apagado para aceso, né? É nesse momento aí que é essa mudança na saída, tá? Aí vocês vão medir a tensão UT2 aqui, tá? Que é a tensão que provocou essa mudança, que é essa tensão aqui que vai estar aqui no pino 3, né? Porque a VR2 vocês mediram, a UT2 é essa tensão aqui que vai provocar mudança aqui no pino 3, que claro, vai ser uma tensão bem próxima à do pino 2. Né? Desconecte os terminais, ó, do potenciômetro para medir a resistência desse nosso potenciômetro aqui, ó. Né? Então aí vocês vão parar a simulação, desligar aqui o terminal e medir a resistência que ele ficou, né, naquele determinado valor. Agora, se o simulador já dá o percentual aqui para vocês, pelo percentual já dá para saber também qual que é o valor aqui do potenciômetro, tá? Ah, é 10K, tá em 50%, então tá 5K, né? Então assim, e assim por diante, né? Então medir esse resistor. 3 perguntas e a conclusão, tá? Aí vocês vão entregar esse relatório aí nessa tarefa aí da EXP número 7, tá, pessoal? Qualquer coisa, fico à disposição. Bom trabalho aí, trabalho em grupos, tá? Qualquer coisa, me procurem aí pelo chat. Até mais e bom trabalho a todos.